68 milhões de pessoas nas Américas são afetadas por doenças tropicais negligenciadas. O alerta é da Organização Mundial de Saúde. Mais de 1 bilhão de pessoas em situação de vulnerabilidade no mundo. A metade desse número é de crianças. E tudo isso porque sofreram um conjunto de doenças que causam graves estigmas sociais e milhões de mortes por ano. Esse é um tema que a gente presta pouca atenção. Muitos deles a gente tem naturalizado, a gente passou a conviver, passou a não dar importância, e esses números, mesmo na terceira década do século XXI, são assustadores, são preocupantes e nos levam a um lugar que eu não sei nem nomear. Que lugar é esse, a não ser indiferença? Eu sei que para a maioria das pessoas, pelo menos as pessoas comprometidas, os médicos, os pesquisadores comprometidos, indiferença nunca foi uma opção, nesse caso particularmente. Então, para falar sobre esse tema tão importante, todos os desdobramentos, né, vindos dele, a gente trouxe aqui o Dr. Carlos Henrique Neri Costa, clínico geral, infectologista, uma pessoa atenta, um pesquisador, uma pessoa incomodada, um médico da old school e da new school, um médico preditivo que olha para os dados e diz, estava escrito nas estrelas, e estava mesmo. Eu nunca vou me esquecer, doutor Carlos Henrique, boa noite, já vou contando essa história, bem-vindo ao nosso pregão, boa noite, boa tarde, bom dia, eu não sei que horas nos assistem, o importante é você assistir. Eu fiz uma entrevista com você em 2019, final de 2019. Gravei para o Futuros Visíveis, de toda a série, a sua foi a única bilíngue, pela repercussão e a importância do que você estava falando, e entramos numa pandemia, as entrevistas não tinham sido divulgadas dessa websérie. Estava eu em casa, já em março, final de março, abril, pensando o que eu vou fazer com tantos conteúdos. Vou lhe dizer, Deus tocou no meu coração e disse assim, assista todas as entrevistas, e eu comecei pela sua. Você falava como se soubesse que a pandemia ia acontecer e como se estivesse no meio da pandemia. É por isso que toda vez que eu olho para temas assim essenciais, para mim, a pessoa certa para conversar é você, e bem-vindo ao nosso programa mais uma vez. Muito obrigado por suas palavras sempre muito gentis, Maia. Eu sou um admirador do seu avanço, das suas ideias propositivas e dos temas ultramodernos e concernentes à sociedade que você sempre traz. Esse assunto aqui sobre essas doenças negligenciadas, e negligenciadas eu acho sobre todos os aspectos em termos de recursos, de políticas públicas, negligenciadas pela pesquisa, negligenciadas no desenvolvimento de medicamentos, né, nos fins lucrativos dessa indústria que fatura tanto, a gente tem muito a considerar. Eu queria que você estabelecesse um ponto de partida essencial sobre esse tema de doenças tropicais, que é a sua área, por causa do que você estudou em Harvard, de toda a sua qualificação acadêmica e de pesquisa. Qual seria o ponto de partida para a gente começar a discutir esse tema? Bom, aquilo que ninguém dá importância. São doenças que não interessam, como você falou antes, a indústria, portanto não existe investigação de fármacos e vacinas para ela, porque as pessoas atingidas ou são esparsas ou são muito pobres. E também não recebem muitos fundos para pesquisa, pela mesma razão, porque são pessoas muito pobres, são doenças esparsas. E os problemas começam então a se perpetuar. Porque as pessoas não têm grande significado. Você estava falando há pouco, para mim, da palavra democracia. E as duas coisas estão ligadas. Porque são pessoas sem voz. São pessoas que não tocam no dinheiro, nem tocam no poder. Então, esse grupo de doenças, por exemplo, vamos falar aqui de imediato, a tuberculose. A gente acha que é uma doença morta, uma doença do século XIX, no começo do século XX. Não é, ela está presente aqui. Sendo transmitida entre milhões de pessoas do mundo afora. Então, são tuberculose, hanseníase. Hanseníase é lepra, pessoal. Você não tem ideia da quantidade de pessoas que têm hanseníase e que são profundamente negligenciadas como pessoas e, mais ainda, que têm um preconceito enorme com essa doença. Só aqui de passagem,
eu vou falar para você uma coisa que é meio, vai impressionar as pessoas, mas eu fui outro dia na formatura de minha sobrinha e fui na missa. E de repente o padre começou a falar de Lázaro. Começou a falar do lazarento. Começou a falar do leproso. Será se ele pensou quantas pessoas tinham hanseníase naquela comunidade, naquele momento? Depois eu, com muito jeito, na hora da comunhão, eu pedi permissão para ele para esclarecer as pessoas que hanseníase não era nada daquilo, era uma doença tratável, curável, embora negligenciada. E que ele perdeu a oportunidade de prestar um serviço. E ele não me permitiu, porque o mito era mais importante que a verdade. E assim caminha a humanidade num nível de complexidade quando se trata de negligência, particularmente na área de saúde, que é assustador. Pois é, outro dia, Maia, eu conversando com das pessoas que trabalham conosco, nós temos uma pequena organização chamada Centro de Inteligência em Agravos Tropicais, Emergentes e Negligenciados, CIATEM, e com vários colegas, vários pesquisadores muito inteligentes, muito interessados nesse assunto. Então é um tema que nós estamos todo dia em volta deles, né? E eu conversando com esse menino que está comigo, eu digo, vamos tentar plotar um gráfico do que são doenças negligenciadas. Existe um número que nós chamamos que é carga da doença. É uma mistura da mortalidade com o tempo que a pessoa perde sem poder levar uma vida saudável. Então tem esse número, quanto mais séria a doença, quanto mais fatal, quanto mais prolongada, ela tira anos de vida da pessoa, e também nós temos a quantidade de conhecimento que é dedicada a ela. Então, negligenciar, de certa forma, é deixar de conhecer, não é? Então, nós plotamos esse gráfico, aqui em cima a quantidade de recursos disponível para pesquisa, e aqui a carga da doença. E teve resultados interessantes. Tem, claro, algumas doenças que não têm uma carga muito grande, porque nem visíveis são, como doença de Chagas, por exemplo, e hoje em dia não são visíveis porque a doença de Chagas crônica não é negligenciada, e também não tem dinheiro nenhum, então ela fica num cantinho aqui embaixo. Nem tem uma carga grande, nem tem pesquisa, é muito negligenciada. Mas tem outras que têm uma carga enorme, mas não tem pesquisa, não tem conhecimento. E você vai se surpreender. Uma delas é diarreia. Diarreia continua um problema global, principalmente em pessoas que não têm saneamento básico, como Teresina. Olha o Piauí, por exemplo. Sim. Olha o Piauí, quanto? 3%? Sim. 30% Teresina. Então, essas doenças são muito mais prevalentes desses locais. Que são, imagina isso no Sudeste Asiático, imagine na África, como é que é a gravidade do problema. E o outro, que está aqui conosco no dia a dia, ceifando a vida de homens, trabalhadores, jovens, em plena vida, que são os acidentes com a motocicleta. Não tem pesquisa sobre isso. Nós não sabemos quais são as principais lesões, nós não sabemos como abordar. Nós estamos descobrindo, o governador é um homem atento, está investindo pesado. Nós estamos descobrindo como prevenir isso, como educar as pessoas, como é que é fazer-se presente o Estado, a lei, de modo que as pessoas se sintam protegidas para isso. Então, nesse ambiente caótico é que surge essa doença gravíssima, uma carga de doença imensa. É quase uma Gaza, Teresina, em relação a acidentes de trânsito. É uma coisa dramática. Mas, como você falou antes, tem coisas que a gente se acostuma, né? A gente deixa de ver. Não pode acostumar. E eu fico pensando assim, que essas doenças negligenciadas, ou essas doenças que não tem pesquisa, não tem dado, que ninguém se importa, elas terminam muito provavelmente alimentando um ciclo de pobreza, né? Porque essas pessoas, elas perdem a capacidade de aprender, de produzir, né? E elas são afetadas, impactadas, simplesmente porque ninguém se importa. Exatamente. E como você falou, mencionou o assunto da armadilha da pobreza, né? Sim. A malária na África, a malária holoendêmica da África, Jeffrey Sachs já falava disso, eles caem, eles não têm dinheiro. Se nós não tivéssemos o SUS, você não sabe, imagina a tragédia que era. Você cai doente e nunca mais se ergue, porque você não tem mais recursos para isso. Então, são doenças terríveis nesse sentido. Aqui, graças a Deus, bem ou mal, nós temos o SUS para dar a mão para todos. Por que esse contexto, na sua opinião, eu sei que é business, eu sei que é sobre dinheiro,
Eu sei que tudo orbita em torno disso. Não tem pesquisa, não tem recurso, não interessa a indústria, porque o povo não tem dinheiro para comprar, então deixa morrer, tem gente demais. Enfim, eu fico tentando, eu nem quero muito avançar sobre o que pensa uma mente ou um líder que pensa dessa forma, porque eu não quero ficar mais constrangida como ser humano. Mas, na sua opinião, como médico, é possível resolver? Por que esse contexto é tão invisibilizado? Fica tão na área das sombras. No momento em que a gente tem tecnologias aliadas, no momento em que o mundo parece, em algum momento, mais colaborativo. Por exemplo, a própria Covid, acho que foi um momento importante de colaboração da ciência, da pesquisa e até de aporte de recursos no mundo. Mas a gente não conseguiu, mesmo passando pelo que a gente já passou, sem contar o que a humanidade já passou, avançar nisso. A gente está avançando numa área e regredindo em outra. A gente está perdendo a nossa humanidade. É o sentimento que eu tenho. Não, Maia. Nem todas as pessoas são compráveis. Nem todas as pessoas colocam a sua vida no valor material. Não é assim. Quem faz ciência não pode pensar em ganhar dinheiro. O conhecimento científico é um conhecimento que virá para gerações posteriores. Não há recurso envolvido nisso de imediato. Há uma coisa como um todo, há uma projeção como essa. Tem muita gente que é sonhador. Tem muita gente cujos valores, os artistas, né, as pessoas que se dedicam ao próximo, os religiosos, eles não estão pensando necessariamente em ganhar dinheiro, eles estão pensando em outros valores. E uma dessas pessoas compuseram uma organização que inclusive ganhou o Prêmio Nobel, que são os Médicos Sem Fronteiras, uma organização criada na França, de médicos que se dirigem a regiões de conflito, que as pessoas estão vivendo ou de crise, e elas se destinam para lá. Inclusive eu tenho o orgulho de dizer que minha filha, que é psiquiatra, esteve agora na República Centro-Africana, ajudando pessoas, mulheres, principalmente vítimas de violência sexual. Então, ela herdou esse traço, espero que mantenha, de ver o outro lado do mundo, né? É você também aqui dentro, tocando de temas fundamentais que as pessoas gostam. Isso não é dinheiro que move você a escolher o seu tema. Você pode até ganhar dinheiro com isso, nada impede. Mas a descoberta do tema, provocar, instigar, colocar, não são todos que fazem. São pessoas que preservam a alma, preservam o espírito, têm coisas internas que são muito valorosas e que trazem realmente a felicidade, a razão de viver. Essas pessoas são inevitavelmente felizes. Então é preciso distinguir isso. Você trouxe o item do dinheiro, é claro que tem pessoas cegas por isso, vendem a alma, vendem a vida, vendem a família, se submetem a esse Deus, esse bezerro de ouro, né, e acham que a vida é só isso. E não é. Inclusive, às vezes eu tenho muita pena de meus colegas médicos que caem nessa ilusão, porque nós não ganhamos fortunas, nós não temos dinheiro, nós trabalhamos muito. E às vezes os meninos entram na expectativa de vida, de ter algum recurso que não vão ter, e começam a trabalhar feito alucinados. E deixam aquilo que, às vezes, o que tem de mais precioso, que são os outros aspectos da vida, a família, e essas pessoas vão o amor, conseguir etc. resolver, por exemplo, no Piauí, qual é esse contexto das doenças negligenciadas e como resolver? Não, o contexto é grave, tanto é que nós criamos essa organização para isso. Nessa organização nós temos aqui alguns grupos de doenças negligenciadas. A primeira eu já falei, hanseníase e tuberculose. Outro eu falei, os acidentes de trânsito, que são invisíveis para nós. E nós temos um outro grupo que é a doença que é bem piauiense, chamada calazar. A primeira cidade do Brasil, grande cidade do Brasil, que teve uma epidemia urbana, foi Teresina. Por isso que eu estudo calazar, porque tem um fenômeno novíssimo, que surgiu aqui dentro. De repente, a doença que ocorria no mato, digamos assim, se mudou para um centro urbano. Ela foi uma coisa terrível na década de 80, ali na cidade satélite, na Vila Bandeirantes, na Vila da Paz, e na cidade inteira. O calazar está entre as ameaças globais, né? Não me lembro se está entre as ameaças globais, mas junto com hanseníase. Mas, exatamente, eu realmente não conferi isso daí. É uma doença negligenciada das mais importantes, porque ela está distribuída globalmente. O Aedes também, né? Esse é um grande inimigo, né? Que a gente não consegue tocar nele, né? Ele está nos vencendo, ele vive conosco, ele vive de nós. É outro desafio global e junto com ele estão as doenças transmitidas por Aedes aegypti.
a zika, a chikungunya, Sim, a dengue, sim. que são problemas que estão permanentemente ameaçando voltar. E voltam pela dinâmica de transmissão. Então, o calazar e a doença de Chagas. E, peraí, um pouquinho. O calazar é causado por um bichinho protozoário que é transmitido por uma mosquinha chamada mosquito palha. E ele dá uma picadinha, deixa uma manchinha de sangue, ele transmite o calazar nas periferias urbanas, nas cidades, é uma doença fatal, 10%. Mas causa também a chamada ferida brava, que tem muito nas matas, nas florestas, etc. Tem no Piauí, mas é muito mais na Amazônia. Então, e a doença de Chagas é outra doença que essa realmente ninguém vê, porque ela, quando é transmitida, ela praticamente não dá sintomas. Ela vai dar sintomas muito depois, que são sintomas cardíacos, morte súbita, ou o coração fica cansado, ou então leva a mal do engasgo, a pessoa não pode ir ao banheiro. Mas não tem mais cura a essa altura. Essa doença é transmitida por um bichinho, um barbeiro, que mora nas casas mais pobres, nas casas chamadas de pau a pique, que tem frestas, eles moram lá dentro e picam as pessoas, os cachorros, e ali faz o ciclo de transmissão. Então, essa doença, ela só era notificável, ou seja, o governo, nós já sabíamos, na fase aguda, na fase de infecção recente. Na fase crônica, te adoecia, tratava, mas não sabia quem era, porque não notificava. Agora, quando surgiram as epidemias de doença de Chagas causada pela ingesta de alimentos, açaí, por exemplo, cana-de-açúcar, a doença apareceu. Mas os que tinham doença crônica, que são assintomáticos na fase inicial, estão aí, com sua doença cardíaca, ameaçados de ter morte súbita, sem fazer o diagnóstico adequadamente. E o tratamento ainda é muito tóxico, tratamento muito complicado. Então, para começar, tem as micoses endêmicas, coccidioide da micose, tem um grupo imenso de doenças. E a gente tem que decidir algumas coisas também, o que são e o que não são as negligenciadas. Elas têm um grupo que é definido pela organização. O que define o que é negligenciado? Às vezes a Organização Mundial da Saúde tem uma definição, às vezes o Médicos Sem Fronteiras tem outra definição, e um pouquinho diferente. Agora, esse pessoal está com um olhar muito do norte para o sul, né? Eles não têm as doenças, eles têm muito dinheiro lá em cima. Então, de certa forma, a gente não participa da definição do que são as nossas doenças negligenciais. Nós que moramos nos trópicos. Esse é o nosso mundo. O mundo negligenciado, o mundo pobre. Eu não sei se você sabia, se eu já disse alguma vez, mas todos os países dos trópicos são pobres. Estão em desenvolvimento, com exceção de uma cidade-estado, que é Singapura. Coloca o norte da África, coloca o centro da Ásia, e aí é o mundo excluído, é o mundo negligenciado. É muita gente, a gente está falando de muitas pessoas, de muitos seres humanos. Olha, 40% da população global mora nos trópicos, vai ser 50% daqui a alguns anos. E a maior parte dessas pessoas estão nesse ambiente de muita pobreza e muita exploração. E há que se entender também, é que por trás da negligência está a política. Por isso que eu falei... Há uma geopolítica evidente, né? Há algumas coisas que nós temos que pensar. Quem somos nós e quem são eles? Ou eles pensam quem somos nós e quem são eles, né? Vamos aqui montar o nosso exército contra eles, né? Contra os outros que não são nós, né? E nós, o que seremos? Né? É uma geopolítica pensada sobre outra ordem, outra desordem. Eu quero preservar meu poder, eu quero preservar minha riqueza. Como é que eu posso deixar que os mexicanos atravessem a fronteira? Como é que eu posso deixar que os africanos atravessem o Mediterrâneo? Como é que eu posso dizer que os asiáticos atravessem a Turquia, o Mar de Mármara e chegam até a Europa? Os ricos têm que permanecerem ricos. Esse é o grande dilema que o mundo atravessa hoje, que nós temos que pensar. É por isso que eu fico pensando assim, que tem os refugiados, a gente pensa sempre que fala em refugiados de guerra, negligenciados, né? Mas tem os refugiados contemporâneos, aqueles desprovidos de saúde, de casa, de moradia, de afeto, de atenção, né? E que estão dentro desse grupo que são alvo das doenças negligenciadas, né? Que você fala de doenças que existem há tantos anos e tem as novas desse século, né? E tem outras que vão
se perpetuando. E aí, quando eu falo sobre os recursos, que eu falo sobre o dinheiro, que você me chama a atenção que é preciso acreditar na humanidade, eu sou uma otimista, convicta, porque senão a gente deixa de viver, acreditar no bem, não em detrimento do mal, mas porque é necessário acreditar no bem e fazer o bem. Mas, assim, é tudo em torno desses recursos. Por exemplo, qual foi a última solução ou descoberta ou tratamento que foi eficaz, seguro e acessível quando a gente pensa nas doenças negligenciadas? A última solução que a ciência, o mundo... Descobriu isso agora recentemente, descobriu isso na África. A gente queria nós gostaríamos de nos atualizar com você. Eu não vou dizer para você o nome da droga, porque no momentinho ela me sumiu, mas é uma droga milagrosa. Você leu Tio Patinhas quando você era criança, Mickey, etc. E você lembra que tinha uma doença do sono. Sim. Lembra da doença do sono? Sim. É uma doença causada por um organismo parecido com o da leishmaniose, com doença de Chagas. É um tripanossoma também, que leva à inflamação do cérebro, a tripanossomíase africana, ou doença do sono, como ela dentro. E essa doença, o tratamento era terrivelmente tóxico, tragicamente tóxico. E esses grupos que se mobilizam com os Médicos Sem Fronteiras, que conseguem atrair investimentos de pessoas muito ricas e depois escolhem essas substâncias para investir, e conseguiram um milagre desse. É uma única dose de um comprimido, saiu há uns 3 a 5 anos, se eu não estiver muito enganado, cura a doença do sono. Mas por isso que existem pessoas boas, são essas pessoas que compõem os Médicos Sem Fronteiras, que procuraram investir e chamaram a atenção. Eles estão procurando tratamento para Calazar. E que era eficaz, seguro e acessível. Exatamente. Acessível também? E acessível, distribuído pelos governos. Sim. Tá certo? Há uma investigação intensa patrocinada por esses grupos e procuram encontrar remédios menos tóxicos. O Calazar é muito tóxico, o remédio. Tem que estar hospitalizado, ainda assim é uma doença fatal. A gente não sabe tratar as complicações. A doença de Chagas ficou crônica, não tem tratamento ainda. A tuberculose, nós estamos emergindo um conjunto de doenças, de bactérias resistentes, que são fatais e difíceis de tratar. E nós temos ao lado disso o problema imenso da pessoa continuar tomando. Por quê? Porque são aquelas pessoas que você mencionou, as pessoas esquecidas, que estão no canto das ruas, que são dependentes químicas, e que então, como se configura dessa maneira, nós, às vezes, nós mesmos as negligenciamos. As deixamos por fora porque não são iguais a nós, né? Então, como é que chama aquele padre lá em São Paulo que cuida das pessoas, dos moradores de rua? Eu sei quem é, mas não estou lembrado do nome. Pois é. Então, essas doenças estão lá com eles. E tuberculose, a AIDS não é negligenciada? Como é que a AIDS não é negligenciada? Porque houve investimento maciço, descobrimos remédios maravilhosos durante algum tempo, os coquetéis, realmente é. Mas você sabia que 80% da AIDS no mundo está na África? Você sabia que na África 50% das doenças ocorrem em homens e 50% em mulheres? E que existe, portanto, transmissão congênita ainda para as crianças? E sabia que a situação no Brasil continua estável, a transmissão continua intensa? Eu li sobre isso, que a manchete dizia assim, voltou. Eu falei, será que um dia ela foi, né? Pode dizer que ela voltou. Aí eu fico lhe ouvindo falar, doutor Carlos Henrique, fico pensando, o Brasil seria um país central no sentido de desenvolvimento de estratégias, por exemplo, para mitigar, ser um laboratório, ter um observatório, doenças negligenciadas, já que a gente está sempre globalmente em busca de rankings, porque rankings trazem recursos, investimento, dinheiro e soluções. Eu não falo de dinheiro só demonizando o dinheiro. Acho que o dinheiro ele proporciona as coisas. A pesquisa, investimento e pesquisa, por exemplo. Eu estou falando assim, realmente pensando como um investimento. Eu acho que o Brasil seria esse país central, porque o Brasil me parece que ele concentra muita coisa que seria um grande observatório. Por que a gente não faz isso? Bom, porque eu acho que a gente continua olhando para o norte e não para nós que vivemos nos trópicos. Nós somos a liderança, porque o mundo da África, o mundo da América Latina, o mundo do Sul da Ásia é o nosso mundo. Então, esse protagonismo, infelizmente, está separado por oceanos. O Oceano Atlântico separa a América Latina da África, o Oceano Índico separa a África do Sul da Ásia, e depois tem o Pacífico. Mas toda essa região é composta pelos trópicos, por nós.
todos pobres. Então o Brasil é um país adorado pelos países tropicais. O futebol trouxe isso. E o brasileiro, apesar dessa violência que nos cerca hoje em dia, ainda é um povo muito cordial, é um povo que cativa. Olha, eu vou puxar para o meu lado, mas nós temos um presidente que pensa pelo mundo, pensa pelos pobres, não só os pobres que estão aqui, pelos pobres globais, que somos nós, morenos. Uma reflexão importante é essa: por que nós somos pobres, Maia? Por que o Brasil é pobre, a América Latina é pobre, a África é pobre? A pergunta de $1 milhão de dólares. Por que é isso? A primeira coisa que a gente tende a pensar com os olhos do norte, sabe o que é? É porque nós somos morenos, nós somos inferiores, nós somos racistas. Não é nada disso. Existem contingências históricas que nos levaram a tal. Configuração continental, um conjunto de fatores que levaram colonização. A isso. Colonização, as armas vieram em seguida. Sim. Porque os cereais, as primeiras cidades, a civilização foi criada na Eurásia por conta de condições climáticas, do fim da glaciação de Würm, que permitiu então que essas espécies vegetais e animais fossem domesticadas e rapidamente se alastraram da Europa ao leste da Ásia. Então isso propiciou um crescimento civilizatório que levou ao domínio global. Isso, numa situação de paralelos, ou seja, os climas são os mesmos paralelos globais, em contraposição com as longitudes. E sem falar do perfil das pessoas, né, que veio para cá, do perfil intelectual, cultural, né, quem colonizou. Pois é, não foi nem a arma, foram os germes, os micróbios pegaram populações inteiramente desguarnecidas. 90% dos indígenas que moravam aqui foram mortos por doenças. E não pelas armas. Foi uma tragédia. Se você ler a história dos astecas e dos incas, claro que eles eram seres humanos com todos os problemas dos seres humanos, mas foi um dizimado. A tragédia da África, do Sudeste, todos se transformaram em colônias por séculos. E aí continuamos pobres e continuamos mandando royalties para os países ricos. Sim. Nós continuamos alimentando a riqueza. A gente continua sendo laboratório. Continua sustentando a riqueza dos mais ricos. Exatamente, tá, laboratório. Então, por isso que é importante isso, que o Brasil assuma essa liderança tropical, digamos assim, dos países pobres. Por isso que eu digo, eu acho que o Brasil é um país central, que poderia ser esse centro, sabe, central, poderia ser esse hub global, sabe, de mitigação, de laboratórios, de pesquisa, de ciência, de cérebros, de ideias, de inovações, de como resolver isso numa escala não só nacional, mas global, porque você citou aqui, em 20 minutos de entrevista, você citou aqui várias doenças que são globais. Claro que citou as nossas, dando atenção às nossas, mas tem as globais, as que se arrastam há séculos, que a gente não conseguiu resolver. Exatamente. Eu acho que o Brasil pode, sim, e deve fazer isso. Deve assumir para si esse protagonismo global, juntamente com os países irmãos da África, da América Latina e do Sudeste. Que o Brasil pode fazer isso. Tem tudo para isso. Agora é preciso ter investimento, é preciso ter o olhar, é preciso priorizar. Porque é inevitável que, se o Brasil fizer isso, ele será um líder. Nós já fazemos parte do grupo de países não alinhados, dos BRICS, que é ótimo, tá certo? No momento, a locomotiva é a China, pela economia que tem, mas nada impede que o Brasil assuma um papel similar, desde que se organize globalmente para isso. Você citou na palavra-chave, organizar é o nosso desafio. Exatamente. E assuma o protagonismo, que é natural que ele assuma. Eu acho que você tem toda a razão de propor esse hub, esse centro global de ideias baseadas na experiência de ser tropical e de ser pobre, de ser mais pobre. Como redescobrir o desenvolvimento Porque a gente tem grandes cientistas, a gente tem grandes pesquisadores, a gente tem muitos cérebros, ou atuando fora do Brasil, que são daqui, ou que estão aqui, que não desistiram. Você é um deles, que ficou aqui, que voltou, foi estudar fora e voltou, e continua pensando. E incomodado, pessoas incomodadas. O mundo está precisando de mais pessoas pensando. E pessoas com pensamento de líderes. Pensar de forma intergeracional. Tipo, deixar para os futuros habitantes desse planeta, habitantes desse país. A gente pensa muito pequeno. Eu acho que o Brasil pensa muito pequeno. Entende? Quando a gente é essa potência que a gente sabe que a gente é. É porque eu acho que intelectualmente nós somos muito submissos ainda à cultura, norte-europeia, né? A cultura do Ocidente dito. Totalmente. A gente só acha bonito que é de lá.
A gente só toma como exemplo o que é de lá. A gente pede a referência deles para dizer que nós estamos pensando corretamente. Pede a bênção, né? Então há que ter essa independência de espírito. Você tem razão. Sim, sim. Para encerrar, se falou muito nesses 2 anos, 22 e 23, para encerrar mesmo, produção, que viriam novas pandemias, que tinha vírus sendo descongelado na Sibéria, tinha outras coisas acontecendo na Ásia, tinha outras coisas que, por conta dessa crise que a gente chegou, dessa tragédia em relação ao meio ambiente, de tudo que está acontecendo, que é outro grande ponto de atenção e que o Brasil poderia dar exemplo para o mundo. O que vem por aí? Você que pesquisa, que está conectado a ecossistemas de pesquisas na área de pandemias, de epidemias, de negligenciadas, todo mundo fica esperando uma nova pandemia. O que está nós temos escrito até agora, nas estrelas? Bom, nós temos uma ameaça permanente, que é a gripe aviária. A gripe, o vírus da gripe aviária ou a gripe de outros animais, ele migra dos polos, do Polo Norte, para os trópicos anualmente. Lá em cima, ele pode sofrer mutações e tem uma capacidade de transmissão maior. E é o vírus das aves. Eventualmente, esse vírus, que é muito parecido com o vírus da gripe humana, ele pode infectar humanos. E quando ele infecta humanos, ele tem uma mortalidade de 50% ou mais. Isso já aconteceu? Já aconteceu. Agora, qual é o problema? O problema é quando ele se transmite de humano para humano. E aí é uma Covid muito, muito mais grave. Nesse momento, nós estamos vivendo uma crise global. A gripe aviária está distribuída em todo o mundo, nas aves, altamente patogênica. Aqui e acolá, acho que foi uns 3 ou 4 dias, teve um caso em humanos localizado no Oriente. Ainda estamos, a OMS está de olho nisso aí, com a possibilidade de que um humano passe para outro humano. E aí o vírus tem aprendido como é que se transmite de humano para humano. Aí nós teremos multiplica numa velocidade absurda. Agora, os outros contextos são contextos mais complicados, que é o contexto de mudanças globais. A gente não sabe exatamente o que vai acontecer aqui no nosso planeta, nos nossos trópicos. Uma ameaça de guerra permanente ali em cima, de guerra nuclear, que a gente também não sabe como é que isso vai se desdobrar. Nós estamos num momento muito sombrio. Uma crise climática, uma preocupação enorme, um descaso em relação ao meio ambiente, que eu imagino que faz surgir e deixa pior muitos contextos na área de saúde. E imprevisível, né? A gente não sabe exatamente o que virá aqui. Sabe que as doenças estão se tornando urbanas, a gente não está sabendo claramente. Muitas doenças urbanas, o Aedes chegou, o transmissor do calazar chegou, as doenças respiratórias estão aí, a Covid chegou, a gripe aviária ameaça. Então, o ambiente humano, o ambiente urbano humano, se tornou um novo ecossistema que muitos micro-organismos, muitos patógenos estão se aproximando e podem eventualmente disparar epidemias terríveis, porque são todos muito parecidos, os ambientes urbanos globalmente. Quanta vulnerabilidade. Olha, você tem que vir aqui uma vez por mês. Seria um prazer. Para nos atualizar, para nos despertar, para fazer pensar, para fazer a gente deslocar e desmobilizar o nosso olhar. A gente precisa falar com mais regularidade, né, sobre esses temas essenciais, porque é sobre a gente, é sobre a humanidade. Né? E falar com você é muito interessante porque você tem um conhecimento holístico e global que faz a gente aterrissar numa página em que a gente precisa ficar atento. É por isso que eu gosto de trazê-lo aqui para o nosso internauta e para o nosso telespectador por conta disso. Venha mais vezes, quantas vezes quiser. Tá, eu fico muito grato a você, Maia, porque realmente você faz um programa muito inteligente, talvez um dos programas mais inteligentes que a gente conhece. Certo? Eu fico orgulhoso de ser convidado por você. Muito obrigado. A gente é que se sente honrado. Olha, eu vou para o intervalo comercial. Você quer ouvir mais sobre temas essenciais que tem sido essa bandeira nossa em comunicação preditiva? Manda o WhatsApp para a gente, fala com a gente nas redes sociais, fala com a gente nos nossos canais digitais, liga para cá, me encontra na rua, me para, manda carta, manda mensagem dentro de garrafa no oceano. O importante é a gente abordar aquilo que está incomodando você, ou que você precisa saber mais e não tem encontrado fontes ou oportunidades de discutir esse assunto abertamente, tá bom? Fica a dica aí para vocês. Eu vou para o intervalo comercial, não sai daí porque ainda tem giro, dados que falam, tem tanta coisa. Não se atreva a me deixar sozinho, por favor. Até já.